Graça e paz. Hoje o nosso estudo é sobre maturidade cristã, um assunto muito oportuno e profundo. Vamos ler 1 Pedro 2, de 1 a 3, que diz: Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. Oremos. Nosso Deus, agradecemos por Tua palavra e te pedimos que o Espírito Santo nos ilumine para que andemos com obediência diante deste mundo. Perdoa os nossos pecados, nos livra, Pai, de todo o mal e nos abençoa neste estudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse estudo falou muito ao meu coração. Vejamos primeiro o significado de maturidade. Nós pesquisamos aqui em alguns dicionários e um deles diz assim: estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida. Na psicologia, a gente pode entender como o desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais, estado em que o indivíduo goza de plena e estável diferenciação e integração somática, psíquica e mental. Caldas Aulete também define assim: é o estado de desenvolvimento completo. É a capacidade intelectual e psíquica própria da pessoa adulta. Período entre a juventude e velhice. Ação ou ponderação de pessoa madura. É a prudência. Siso. É um estado de perfeição, de excelência ou de plenitude. É a qualidade daquilo que amadurece. A maturidade plena de um fruto. É o último estágio no processo de evolução. É na Bíblia que encontramos orientações para crescimento e amadurecimento do discípulo de Cristo. Pode-se dizer que todos os seres vivos, eles passam por um processo de maturidade, saindo de sua mais frágil e vulnerável para chegar a um desenvolvimento completo e pleno, assim deixar a descendência para manter a espécie. No caso dos seres humanos, a maturidade é mais longa, não é? Ela é um processo complexo, pois envolve noções e questões físicas e biológicas, assim como sociais, culturais, que influenciam em grande parte de maneira pela qual o indivíduo forma sua personalidade e identidade. Quando falamos sobre maturidade, o ser humano, os especialistas identificam diferentes fases. A primeira infância, que é subdividida hoje em dia em várias etapas, da qual as crianças são indefesas, frágeis e contam com a assistência dos adultos para sobreviver. A infância pode chegar até os 10 anos de idade. É o momento em que a criança entra na fase da puberdade e pré-adolescência. Nesse momento, elas começam a desenvolver certa autonomia e questionam tudo que está à sua volta. A adolescência é talvez a última fase da maturidade, aquela na qual o indivíduo acaba de formar sua identidade, seus interesses, além de enfrentar seus medos e inseguranças para finalmente entrar na idade adulta.
Neste sentido, há sociedades em que a criança passa a ser considerada como adulto após os seus 10 anos, assim como há em outras em que jovens mostram traços de imaturidade e de adolescência, mesmo passando dos 25 anos. Isso representa mudanças substanciais relacionadas à maturidade, né? A essa ideia de maturidade. Portanto, este conceito deve ser analisado, né, cuidadosamente em cada caso. Para os judeus, né, que a palavra de Deus fala muito sobre o povo hebreu, para os judeus, alistar-se era a partir dos 20 anos. Em Números 1, né, de 1 a 3, a gente tem esse relato. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então essa era também, né, a normalidade no povo judeu de, a partir dos 20 anos, se considerar, né, o crescimento, o amadurecimento mais eficaz. Mas a gente sabe, meus irmãos, que tem uma coisa muito interessante, que é a responsabilidade, né? Dizem que a responsabilidade vem com a idade. Não são só as rugas que chegam, os cabelos brancos, não é? Como muitos de nós aqui. A maturidade, ela também vem com a idade, né? Como nós percebemos, não é? Apesar de não ter uma conexão direta com erros e aprendizado que constrói nossa personalidade, que define quem você é hoje. E é justamente nessa sabedoria que nasce a tão esperada maturidade, somente por conta do que você já viveu, que é possível decidir a determinada situação ou pensamento que são interessantes, né? As lembranças positivas ou negativas são excelentes referências para que você reflita sobre os seus compromissos atuais. A responsabilidade também pode chegar mais cedo, né? Tem gente que antes mesmo de se tornar um adulto, antes até mesmo de completar 20, 25 anos, né? Já teve que passar por tantos obstáculos que acabam ganhando uma maturidade comum para a idade, apesar de não ser totalmente positivo. Isso mostra que o indivíduo aprendeu e que está disposto a encarar as dificuldades da vida de cabeça erguida. Também a gente percebe que a responsabilidade que vem por causa de uma situação específica, né? São experiências profundas. Existem alguns seres humanos que passaram por situações bem traumáticas, né? Obrigando-as a amadurecer com muita rapidez, né? Aqui nós estamos falando apenas de um momento profundo que teve o poder de mudar perspectivas de vida, né? Importantes para esse indivíduo, né? Às vezes pode ser um acidente, uma perda, um luto, não é muito grave e pode mudar a vida da pessoa por muito tempo, né? Então, novamente, pode não ser o melhor jeito de ganhar responsabilidade, mas é preciso aproveitar essas portas abertas para evoluir. E evoluir aqui a gente também tem um significado, não é? Evoluir, a gente pode perceber que é sofrer evolução, né? É sofrer uma transformação, como a palavra de Deus nos diz. É também melhorar. Evolucionar quer dizer evolver, progredir, ampliar, alterar-se, é crescer, como a gente aprende também aqui na carta de Pedro, não é? É desenvolver as habilidades, a capacidade, não é?
E a Bíblia nos mostra muito sobre isso, né? Que também nos reflete no nosso andar, no nosso avançar, no nosso caminhar, no nosso ir. Não é? Então a Bíblia nos mostra vidas de homens e mulheres que passaram por esse processo. Não é? Aqui em 1 Pedro 2, 1, nos diz que a maturidade, não é? Ela deve ser desejada, né? Como o apóstolo Pedro diz aqui, né? A fome contida de um bebê recém-nascido. Ele usa essa figura. Eu vou repetir aqui o verso 2 do capítulo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, essa fome aqui é a fome contida de um bebê. Né? Um bebê recém-nascido, logo ele chora assim que nasce, né? Pode ser de frio, de fome, não é? É uma ilustração viva do tipo de vontade santa e irresistível que impulsiona um novo e sincero convertido a adorar a Deus e se alimentar dia a dia da palavra do Senhor, né? Como nos diz também o verso 25 aqui desse mesmo capítulo, né? Que diz assim: porque estavas desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Né? Então, é necessário esse profundo desejo de crescer, né? De se alimentar do genuíno leite, que é a palavra de Deus para a nossa salvação, né? Que é um processo nessa caminhada da santificação. Agora, nós vamos ver algumas características de pessoas maturas, de pessoas que demonstram maturidade, mas também vamos analisar pessoas imaturas. Antes disso, eu gostaria que você também deixasse seu comentário, né? Se você conhece mais algum outro modo de ganhar responsabilidade, além desses, né, que nós citamos aqui, que foram mencionados, escreva nos comentários, né? Você tem a liberdade de escrever aí no seu celular alguns comentários sobre essa responsabilidade. Então vamos ver as características das pessoas imaturas. Como, por exemplo, né, demonstra imaturidade, uma pessoa que tem falta de educação. Né? Não adianta ter uma mente brilhante ou ser muito engraçado se a pessoa esquece-se de falar por favor, obrigada, com licença, ou se ela quer falar mais alto que os outros em debates. Né? Também a autoafirmação, a impulsividade, né? A visão unilateral. Tem pessoas que ainda não amadureceu, porque geralmente ela só enxerga o mundo somente pelo ponto de vista dela, né? Então, falta a humildade para aceitar opiniões diferentes e para aprender. Também temos como pessoas imaturas o platonismo, a falta de organização, não é? A apatia. Algumas das pessoas que não têm responsabilidade pode ter falta de solidariedade também, esquecendo-se de quem precisa de ajuda, seja uma pessoa próxima ou seja uma pessoa desconhecida. Não é? Também a imaturidade é revelada através de sentimentos à flor da pele. Não é uma exclusividade de quem está emocionalmente abalado momentaneamente. A instabilidade emocional é um ponto forte de quem ainda não tem discernimento, né? E o livro de Provérbios, ele nos ensina muito sobre o controle emocional, né? Nós temos várias passagens da Bíblia, né? Além do livro de Provérbios, que falam sobre o controle emocional, sobre o andar no espírito, né? Outra coisa que a pessoa imatura demonstra é falta de afetividade. É como que pessoas que ainda não tenham amadurecido, né, tenham uma noção diferente de afetividade. Ela não consegue respeitar os outros em qualquer tipo de relacionamento e não usam da honestidade, sem perceber que estão perdendo muito tempo no quesito da evolução, no quesito da melhoria e da transformação de vidas, né? E outra coisa que a gente quer ressaltar aqui nas pessoas imaturas é a contrariedade.
Ou seja, tem, diferente do indivíduo maduro, que tem mais capacidade de aceitar as pessoas e as situações, quem ainda não está nesse nível quer mudar tudo ao seu momento, sem qualquer planejamento. Mesmo sendo um ideal bonito, é uma visão que carece de conhecimento. Então, é essencial lembrar que, apesar de serem pontos negativos, né, como Pedro ressaltou aqui no primeiro versículo, ele diz, despojando-vos, né, livrando-se, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja e de toda maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Não é? Então, se você quer nos comentários colocar outras características de pessoas imaturas, fique à vontade. Agora vamos analisar um pouco, bem rapidamente, nas características de pessoas maduras. Não é? Então, a gente pode ver as características da personalidade que mostra a maturidade. A primeira delas a gente pode chamar de educação. São comportamentos básicos, como dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pedir por favor, desculpar-se. Né? E é incrível, né? É por mais incrível que seja, não é sempre que a educação é usada. Outra característica da pessoa madura é a da equação, né? E a Bíblia também, ela nos revela muito sobre isso. É vestir-se e agir, falar de acordo com o ambiente em que está inserido no momento. Pode não ser uma tarefa fácil, mas é necessária e demonstra respeito, né? Outra característica essencial e que a gente aprende com o nosso Mestre Jesus, né? É a humildade, é ter a consciência de que não sabe de tudo. Não sabe de tudo, é fundamental para qualquer ser humano, pois isso possibilita que ele expanda a sua mente para aprender coisas novas. Tenha a humildade de se revelar quando não sabe de algo e também humildade de aprender caso seja preciso, né? A gente tem um exemplo muito evidente aqui em Mateus 18, de 1 a 5, não é? Que diz assim... a palavra de Deus diz, Mateus 18, de 1 a 5. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber este menino em meu nome, um menino, tal como este, a mim me recebe. Amém, né? Que palavra maravilhosa o Senhor nos ensinou neste momento, né? Então, significa, meus irmãos, que se colocar como um menino não é desprezando a criança, né? Como naquela época havia muito isso. E ainda hoje também a gente vê as crianças sofrendo muita exploração, muito repúdio, muitas torturas. Mas o que Jesus quis dizer aqui é que significa que temos uma nova vida consagrada a Deus. É ser como criança, é admitir um novo começo e dispor-se humildemente a aprender, a viver como cidadão do reino, não é? Outra característica muito interessante das pessoas maduras é a reflexão. Antes de tomar qualquer atitude, você pensa sobre os prós e os contras. Afinal, a impulsividade nunca levou ninguém a lugar nenhum por muito tempo. Outra coisa interessante é a compreensão. Com o peso da maturidade é possível começar a entender que o sucesso do nosso colega de trabalho, ou do nosso filho, ou do nosso parente, ou do nosso familiar,
não lhe diminui de forma alguma. Portanto, é preciso comemorar com eles, né? Uma coisa também interessante na maturidade é a honestidade. Com o tempo, a gente vai aprendendo que a mentira, né, ou a ocultação de fatos de nada adiantam, né? E aqui esse texto também é bem claro, né? de falar, de despojar-se, de livrar-se, né? Em Efésios, Paulo vai dizer, deixando a mentira e todo pecado, né? Que sempre nos assedia, né? Aliás, em Hebreus, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? O livro de Hebreus nos revela isso. Então, a honestidade, com o tempo a gente aprende que a mentira ou ocultação de fatos de nada adianta. Contar a verdade é obrigatório para todos os relacionamentos de qualquer tipo, tanto na fase da construção quanto na fase da sustentação. Outra coisa importante nas pessoas maduras é a ação, né? E a palavra de Deus pede que nós oremos, que nós busquemos a palavra do Senhor, como diz lá o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, não é? Então, só depois de orar, não é? Só depois de ler a palavra, de pedir direção a Deus, você deve agir. E uma coisa interessante também nas pessoas maduras é a questão do julgamento. Chega uma época da vida de que julgar outras pessoas se torna algo tão mínimo e mesquinho que nem se pensa mais nisso, né? Jesus falou isso no Sermão do Monte, quando ele disse, né, que nós enxergamos o cisco que está no olho do irmão, mas a trave que está no nosso, nós não enxergamos, né? Então, as pessoas são como são e a sua opinião não vai fazê-las mudar, né? Exceto pelo poder de Deus, se assim for a vontade de Deus. Então, lide com a diferença do outro e pronto. Já imaginou que o outro também esteja se esforçando para lidar com você? Respeito em primeiro lugar. E uma outra coisa nas pessoas maduras é a aceitação. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes. Lembre-se de que não é possível mudar o mundo sozinho, mas é possível transformar a si mesmo e a comunidade que está em sua volta com a ajuda de pessoas. Aceitar que você não é um super-homem, ou seja, que você não é uma mulher maravilha e que suas qualidades e defeitos fazem parte de você. Busque a direção de Deus, medite nos ensinos de Jesus e seus mandamentos. Não é? É como a Bíblia nos ensina que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas, né? Estude o manual da maturidade, que é a palavra de Deus, diariamente. Não é? Lá em João 15, 16, 17, a gente vê a importância de permanecer em Jesus. E ele disse, sem mim, nada podeis fazer, né? Paulo também disse em Romanos, persista na oração, né? O capítulo de Romanos 12, né? Que é uma maravilha de maturidade da pessoa madura, né? Permita que a plenitude do Espírito Santo na sua vida. A Bíblia é o nosso manual, é o nosso manancial, é o nosso manual de fé e prática. Nela encontramos todas as orientações para o nosso crescimento espiritual. Não é? Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude, como diz 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Nesse momento você é livre para colocar alguma característica associada à maturidade, né? Escreva lá nos comentários. E também gostaria que você tivesse esse desafio, que a Bíblia, como o nosso manancial, você poderia selecionar 3 textos bíblicos que ensinam sobre o processo da maturidade cristã e compartilhe nos comentários. Muito obrigada pela atenção. Que Deus nos abençoe. Amém.